Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante, que fica ali na fronteira entre filosofia e ciência: as propriedades emergentes. Exato. A gente olha para o mundo e vê, sabe, coisas incrivelmente complexas, um ecossistema, o cérebro humano ou até um simples redemoinho de água. Uhum. Como é que essas coisas complexas surgem de partes mais simples? Um redemoinho, por exemplo, é só um monte de moléculas de água se mexendo de um jeito específico? Ou tem algo mais ali? Essa é a pergunta fundamental, né? Existe uma tensão aí. Por um lado, a gente sabe que tudo isso depende das partes mais básicas. Sem átomos, sem interações físicas, não teríamos cérebros, nem ecossistemas, nem redemoinhos. Certo, isso seria a dependência. Justamente, chamamos isso de dependência. Mas, por outro lado, essas coisas complexas, elas parecem ter uma vida própria, características que não são óbvias só olhando para as partes isoladas. Uhum. Um pensamento, por exemplo, não parece ser só um monte de neurônios disparando. A vida não parece ser só química complexa. Elas têm uma certa autonomia, uma novidade. Exato. E é essa tensão que a emergência tenta resolver. Nossa análise hoje, aliás, se baseia muito no material da Enciclopédia de Filosofia de Stanford. E a nossa missão aqui é tentar entender como a emergência funciona como uma ponte, talvez, entre um dualismo extremo e um reducionismo total. É uma ótima forma de colocar. A emergência busca um meio termo. Ela tenta evitar dizer que mente e matéria são coisas totalmente separadas, como faria um dualista radical. Certo. Mas também não quer dizer que a mente é nada mais que atividade cerebral, ou que a vida é só química. A ideia é, o nível superior depende do inferior, mas ainda assim ele tem uma realidade, características próprias. Ok, então vamos desempacotar isso. Essa ideia de que o todo pode ser diferente da soma das partes, imagino que não seja algo tão recente assim na filosofia, né? De jeito nenhum. A gente pode encontrar ecos disso lá em Aristóteles, por exemplo. Aristóteles. Sim, ele já argumentava que uma substância, tipo um ser humano, não era só a matéria que o compunha, era a matéria organizada de uma forma específica. A forma aristotélica. Exato. E essa forma dava poderes novos, como a capacidade de pensar. Poderes que podiam até influenciar o próprio corpo. Já era uma espécie de causalidade de cima para baixo. Interessante. E essa linha de pensamento continuou. Sim, com altos e baixos e muitas variações. Mas foi lá no século XIX, com os emergentistas britânicos, que a coisa tomou uma forma mais parecida com o que a gente discute hoje. Ah, os emergentistas britânicos. Isso. Pensadores como John Stuart Mill, ele fez uma distinção importante entre efeitos que são só a soma das causas, ele chamou de homopáticos. Tipo duas forças puxando algo. Exatamente. E efeitos heteropáticos, onde a combinação produz algo qualitativamente novo, não só aditivo. Para ele, a química era o grande exemplo. Como assim? Pensa na água, H2O. As propriedades da água, tipo ser líquida à temperatura ambiente, solvente universal, etc., não são a simples soma das propriedades do hidrogênio e do oxigênio isolados, né? Surge algo novo. Faz sentido. Então a chave era essa imprevisibilidade, essa novidade. Isso. E a ideia de leis especiais para esses níveis emergentes. Mais tarde, nos anos 1920, C.D. Broad refinou isso. Ele disse que uma propriedade é emergente se ela não pode ser deduzida ou prevista, mesmo em teoria, só com o conhecimento completo das partes e de como elas se comportam, isoladas ou em combinações mais simples. Mesmo em teoria? Uau! É forte, né? Mesmo que a propriedade seja, de alguma forma, determinada pelas partes naquele instante, ela representa uma novidade genuína no universo. Uma lei nova, transordinal, como ele chamava. Mas você disse que essa visão teve altos e baixos. Sim, teve. No século XX, com o avanço da física quântica e da biologia molecular, muita gente achou que a gente ia conseguir reduzir tudo. Química, biologia, tudo ia ser explicado pela física fundamental. A emergência parecia que ia ficar obsoleta. Mas não ficou. Não ficou. A partir dos anos 70, mais ou menos, o estudo de sistemas complexos não lineares
trouxe a emergência de volta com tudo. Sistemas complexos? Tipo o quê? Clima, ecossistemas, o cérebro, mercados financeiros. Sistemas com muitas partes interagindo de jeitos complicados. Nesses casos, ficou muito claro que, mesmo que tudo dependa da física lá embaixo, os comportamentos que surgem nesses níveis mais altos são frequentemente surpreendentes. Eles precisam de explicações próprias. E isso nos leva, então, à distinção que você mencionou antes, que é crucial hoje. Emergência fraca versus emergência forte. Qual é a diferença fundamental aí? Olha, as duas concordam em 2 pontos básicos. Dependência, o nível superior depende do inferior, e autonomia. O nível superior é, de alguma forma, distinto do inferior. Ok, dependência e autonomia. Onde elas discordam? A grande divisão é sobre a relação com o fisicalismo. Fisicalismo. A ideia de que, no fundo, tudo é físico, certo? Que a realidade fundamental é descrita pela física. Basicamente isso. É a tese de que tudo o que existe é constituído por entidades físicas fundamentais e todos os eventos são, em última análise, determinados por eventos físicos. E uma consequência importante disso é o chamado fechamento causal do físico. Fechamento causal do físico. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer evento físico que tenha uma causa, tem uma causa física suficiente. Não tem espaço para causas não físicas, tipo uma alma imaterial ou algo assim, virem e cutucarem o mundo físico. A física se basta para explicar as causas dos eventos físicos. Entendi. E como as duas emergências se posicionam em relação a isso? Bom, a emergência fraca é pensada para ser compatível com o fisicalismo e com o fechamento causal. Ela quer salvar a realidade e a importância da biologia, da psicologia, etc., sem precisar negar que, no fundo, tudo é físico. Ok. Ela joga dentro das regras do fisicalismo. Exato. Já a emergência forte. Bom, ela chuta o balde. Ela diz que é incompatível com o fisicalismo. Afirma que existem, sim, fenômenos emergentes que introduzem algo realmente novo e causalmente eficaz no mundo. Algo que a física fundamental sozinha não explica nem causa totalmente. Parece bem mais radical. Vamos começar pela emergência fraca, então. Como ela tenta fazer esse equilíbrio? Manter a dependência no físico, mas garantir alguma autonomia, sem quebrar o fisicalismo. A dependência geralmente é explicada por uma relação chamada superveniência. Superveniência, palavra técnica. O que significa mais ou menos? Simplificando bastante, significa que não pode haver mudança no nível emergente, mental, biológico, sem que haja alguma mudança no nível físico básico. Se você duplicasse exatamente o estado físico de algo, você duplicaria também o estado emergente associado. O físico, digamos assim, fixa ou determina um emergente. Tá, isso garante a dependência. O emergente não pode flutuar livremente, ele está ancorado no físico. Mas e a autonomia? Se o físico determina tudo, como o emergente pode ser distinto ou ter alguma autonomia? A autonomia fraca vem principalmente de 2 ideias. A primeira é a não agregatividade, que a gente já mencionou. Certo, o todo não é só a soma linear das partes. Isso. Pensa de novo na colônia de formigas. O ninho complexo que elas constroem, ou o comportamento coletivo de forrajamento, não é só a soma dos comportamentos individuais de cada formiga isolada. Surge um padrão de nível superior. Entendi. E a segunda ideia? É a realizabilidade múltipla. Essa é importante. A mesma propriedade emergente, vamos pegar a dor, por exemplo, ou ser uma célula viva, pode ser implementada ou realizada por diferentes tipos de bases físicas. Ah, como a dor em humanos e polvos que têm cérebros muito diferentes? Exatamente. A base neural é completamente distinta, mas ambos podem, presumivelmente, sentir dor. Isso sugere que a dor, como tipo de estado, não é idêntica a nenhum estado físico específico. Ela é mais abstrata. Ok, isso parece dar uma certa independência ao nível emergente. Ele não está preso a um único tipo de hardware físico. Mas aí vem a questão da causalidade, né? Que parece ser o calcanhar de Aquiles. Pois é.
Se o estado físico F1 causa o próximo estado físico F2, seguindo o fechamento causal, e o estado emergente E1 supervém em F1, E1 realmente causa alguma coisa? Tipo, a dor E1 causa a minha mão se afastando do fogo, que é um evento físico, E2, ou é só o estado cerebral F1 que causa E2 e a dor é só uma sombra, um efeito colateral sem poder causal próprio? Parece que a dor fica sem ter o que fazer causalmente falando. Exatamente, esse é o famoso argumento da exclusão causal, muito associado ao filósofo Jaegwon Kim. Ele argumenta que se a causa física F1 já é suficiente para causar o efeito físico E2, então qualquer causa emergente, E1, que seja distinta de F1, seria redundante. Seria uma sobredeterminação causal esquisita, tipo 2 balas atingindo o alvo exatamente no mesmo instante e pelo mesmo motivo. O que parece bem implausível, né? Qual a conclusão dele, então? A conclusão de Kim, geralmente, é que para salvar a causalidade do emergente, a gente tem que negar que ele seja realmente distinto da sua base física, ou seja, ele pende para o reducionismo. Ou a alternativa seria aceitar que o emergente existe, mas não tem poder causal nenhum, o que chamamos de epifenomenalismo. Um dilema complicado para quem defende a emergência fraca. Como eles respondem a isso? Porque a ideia é justamente manter a distinção e a causalidade. Sim, é um grande debate. Uma resposta comum é dizer que a relação entre o emergente e sua base física é tão íntima, tão não acidental, que eles não são realmente causas concorrentes. Como assim? Pensa na relação entre software e hardware. O software, nível superior, claramente depende do hardware, nível inferior, para rodar. Mas a gente normalmente descreve a causalidade em termos do software. Clicar no ícone salvar causou a gravação do arquivo. Certo, a gente não diz o fluxo de elétrons X no transistor Y causou. Exato. Talvez as causas emergentes e as causas físicas sejam só descrições diferentes e níveis de abstração diferentes do mesmo processo causal fundamental que está acontecendo ali. A propriedade emergente, o software, a dor, captura um padrão causal relevante, mais geral, que é real e explicativamente útil, mesmo que seja implementada pela física. Entendi. A emergência fraca tenta, então, salvar a autonomia e a utilidade das ciências especiais, tipo a biologia ou a psicologia, sem ter que mexer na ideia de que a física é a base de tudo. Mas e se esse barco do fisicalismo precisar mesmo ser balançado? É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? O que a emergência forte propõe? A emergência forte parte de uma suspeita. E se alguns fenômenos, talvez a consciência seja o principal candidato, mas talvez até a própria vida forem mais do que apenas padrões complexos na física? E se eles introduzirem poderes causais genuinamente novos no universo? Poderes causais novos. Que não existiam antes naquela configuração. Exatamente. Poderes que as partes constituintes, os átomos e moléculas, não tinham antes de se organizarem daquela forma específica e complexa, como num cérebro ou numa célula viva. Mas poderes causais novos significaria, então, violar o fechamento causal do físico. Aquela ideia de que toda causa física tem uma causa física suficiente? Significaria exatamente isso. A emergência forte, por definição, rejeita o fechamento causal do físico. Ela postula que essas propriedades emergentes fortes podem ter uma eficácia causal própria, autônoma, e, crucialmente, podem exercer o que se chama de causalidade descendente, downward causation. Causalidade descendente. O todo agindo sobre as partes. Isso, o sistema como um todo, ou a propriedade emergente, influenciando o comportamento das suas partes constituintes de uma maneira que não seria esperada ou explicada apenas pelas leis que regem essas partes isoladamente. A dependência aqui é vista como mais fraca também. Talvez só uma dependência nomológica, depende das leis da natureza como elas são. Mas não é uma necessidade lógica ou metafísica. O emergente é, de fato, algo a mais. Uau! Isso soa bem radical, filosoficamente falando. Quais são os maiores desafios para essa visão? Imagino que não sejam poucos. São enormes, sem dúvida. O primeiro grande desafio é a questão da coerência e da explicabilidade. Como assim? Como algo pode ser, ao mesmo tempo,
fundamentalmente novo, ter poderes causais novos, que não derivam dos poderes da base, e ainda assim depender dessa base física para existir. Parece que essa novidade surge do nada, meio magicamente em certos níveis de complexidade. Como explicar de onde vêm esses novos poderes? Alguns críticos dizem que isso parece violar princípios básicos, como a conservação de energia, ou que é simplesmente inexplicável. E a relação com a ciência estabelecida, a física que a gente conhece. Esse é o segundo grande problema. A aparente falta de evidência empírica clara e a tensão com o naturalismo científico. Se existissem esses novos poderes ou forças associados a sistemas complexos como cérebros ou organismos vivos, não deveríamos conseguir detectá-los experimentalmente? Eles não deveriam, em algum momento, causar desvios nas leis físicas que conhecemos e testamos tão bem? E não encontramos esses desvios. Até hoje, não há um consenso científico sobre nenhuma evidência clara e robusta para esse tipo de causalidade descendente forte ou para novos poderes fundamentais emergentes. Isso faz com que muitos achem a emergência forte anticientífica ou, no mínimo, especulativa demais. Certo. E você mencionou também um risco de colapso. Sim, é a preocupação de que esses supostos novos poderes, quando a gente analisa mais de perto, talvez acabem sendo apenas poderes muito complexos que já estavam lá, potencialmente, na base física. Eles só se manifestariam em contextos ou configurações muito específicas. Nesse caso, a novidade seria só aparente. E a emergência forte colapsaria de volta numa forma de emergência fraca ou mesmo reducionismo. A distinção não se sustentaria. São objeções bem sérias. Como é que os defensores da emergência forte tentam responder a isso? Bom, em relação à inexplicabilidade, uma estratégia é dizer que isso não é tão problemático assim. Afinal, a história da própria física está cheia de momentos em que novas forças ou entidades fundamentais foram postuladas e pareceram surgir do nada. No início, pense no eletromagnetismo ou nas forças nucleares. Talvez os constituintes básicos do universo tenham, digamos, disposições latentes ou potenciais que só são ativados ou se manifestam quando eles se organizam em estruturas complexas específicas. A novidade seria real, mas já estaria programada na natureza fundamental das coisas? Interessante. E quanto à falta de evidência e à causalidade descendente? Aí as respostas variam. Alguns exploram interpretações da mecânica quântica, outros buscam modelos mais formais. Uma abordagem bem interessante, que tem ganhado força, inverte um pouco a lógica da causalidade descendente. Como assim? Em vez de pensar num todo com um poder novo que age de cima sobre as partes, talvez a organização complexa do todo modifique fundamentalmente as próprias propriedades e os poderes das partes constituintes. Ou seja, um átomo dentro de uma molécula complexa ou um neurônio dentro de um cérebro funcionando, não seria exatamente o mesmo tipo de coisa, com os mesmos poderes, que um átomo ou neurônio isolado. A configuração transforma as partes. Isso é. Bem contraintuitivo, mas fascinante. As partes mudam por estarem no todo. E onde os defensores dessa emergência forte veem possíveis exemplos concretos disso? Onde essa ideia mais radical poderia realmente se aplicar no mundo real? O candidato número 1, disparado, é a mente consciente. A consciência. Por que especificamente a consciência? Principalmente por causa da experiência subjetiva. O famoso como é ser alguma coisa. Como é sentir a dor de uma queimadura, ver a cor vermelha, ouvir o som de um trompete. Essas qualidades da experiência os filósofos chamam de qualia. Qualia. E esses qualia aparecem radicalmente diferentes de qualquer propriedade física que a gente possa medir nos neurônios, potenciais elétricos, neurotransmissores, etc. Como é um processo puramente físico, essa atividade eletroquímica toda no cérebro pode dar origem a essa experiência interna, prisada, subjetiva, com essas qualidades. Esse é o chamado problema difícil da consciência. Muitos acham que isso só pode ser explicado por uma emergência forte. E além dos qualia? E tem também
A unidade da consciência. Nossas experiências não vêm como fragmentos soltos. Elas formam um todo unificado, que parece pertencer a um único eu, mesmo envolvendo diferentes sentidos, pensamentos, emoções, tudo ao mesmo tempo. Explicar como atividades em partes diferentes e distribuídas do cérebro conseguem se integrar nessa experiência única e coesa é um desafio enorme para o fisicalismo. Alguns argumentam que essa unidade, essa subjetividade, são características emergentes fortes e irredutíveis. E a questão do livre-arbítrio, da nossa sensação de agência, entra aqui também. Com certeza. A nossa forte intuição, a nossa experiência de sermos agentes conscientes que fazem escolhas, que iniciam ações de cima para baixo, deliberadamente, isso parece bater de frente com a ideia de um mundo físico totalmente determinado por leis básicas. Se a nossa agência consciente é real e causalmente eficaz do jeito que a sentimos ser, talvez ela represente um tipo de poder emergente forte, capaz de intervir no fluxo causal físico. Ok, a mente é um campo fértil para essas ideias, mas saindo da mente tem exemplos na própria física que são citados. Sim, alguns fenômenos na física quântica, principalmente o emaranhamento quântico. Emaranhamento. Aquelas partículas conectadas à distância. Isso. Quando duas ou mais partículas quânticas interagem e depois se separam, elas podem permanecer num estado correlacionado de um jeito muito estranho. Medir uma propriedade numa partícula instantaneamente influencia o resultado da medida na outra, não importa a distância. Isso sugere que o sistema emaranhado como um todo tem propriedades que não são simplesmente a soma das propriedades das partes individuais. Desafia a ideia de que tudo é determinado apenas localmente, pelas partes. Interessante. E na química? Eu tinha a impressão que a química era vista como um caso de sucesso da redução à física quântica. É a visão mais comum, sim. Mas ainda existem debates. Alguns filósofos da química e até químicos argumentam que especialmente a estrutura tridimensional de moléculas grandes e complexas, como proteínas, pode não ser totalmente determinada só pelas leis da física quântica aplicadas aos átomos isolados. Fatores do contexto, do ambiente ou talvez até princípios organizacionais de nível superior poderiam ter um papel irredutível na forma final da molécula. Não é um consenso, mas a questão ainda é debatida. Até a química, então. E você mencionou antes até a estrutura fundamental do universo como o espaço-tempo. Sim, em algumas áreas bem teóricas da física, como as tentativas de criar uma teoria da gravidade quântica, surge essa ideia. A proposta é que o espaço e o tempo, como a gente os conhece pela relatividade de Einstein, não seriam fundamentais. Eles emergiriam de uma realidade subjacente ainda mais básica, que talvez não seja nem espacial nem temporal. Uau! Isso talvez seja mais parecido com uma redução teórica radical do que com emergência no sentido que estamos discutindo, mas mostra como até o que a gente considera o palco fundamental da realidade pode ser, na verdade, algo derivado emergente. Fascinante. Além desses casos mais específicos, tem alguma visão mais geral, mais filosófica, que dá suporte para a ideia de emergência forte? Sim, existem filósofos da ciência e mesmo alguns cientistas que defendem o que a gente pode chamar de pluralismo ontológico. Pluralismo ontológico? É. Eles questionam aquela imagem tradicional de uma hierarquia rígida, com a física fundamental lá na base, ditando tudo o que acontece nos níveis superiores. Eles argumentam que diferentes níveis da realidade, físico, químico, biológico, psicológico, social, podem ter suas próprias leis, suas próprias entidades, que são, de certa forma, fundamentais para aquele nível. E com causalidade própria também? Sim, com causalidade operando em múltiplas direções. Não só de baixo para cima, bottom-up, mas também de cima para baixo, top-down. Tem cientistas bem respeitados em áreas como biologia de sistemas ou neurociência que falam abertamente sobre a necessidade de usar princípios organizacionais irredutíveis, de nível superior, para conseguir explicar os fenômenos complexos que eles estudam. E sabe, isso tudo nos deixa com uma questão final, talvez um pouco provocativa para a gente pensar.
Manda. Se algo tão central para a nossa experiência quanto a consciência, ou talvez até aspectos que consideramos fundamentais na física, como espaço-tempo, puderem ser genuinamente emergentes no sentido forte, ou seja, irredutíveis à base e com poderes causais próprios, o que isso significa para a nossa busca por uma teoria final, uma compreensão última da realidade? Será que a gente deve continuar focado só em decompor tudo nas menores partes possíveis naquele espírito reducionista clássico? Ou será que a gente precisa, talvez, abraçar a possibilidade de uma realidade mais complexa, com múltiplos níveis de organização e de causalidade, onde talvez diferentes níveis sejam, de alguma forma, igualmente fundamentais em seus próprios domínios? É uma pergunta que realmente abala algumas das nossas suposições mais básicas sobre como o mundo funciona, né? Nossa análise hoje mostrou como o conceito de emergência, seja na sua versão fraca ou forte, nos força a encarar a complexidade do universo de frente e os limites do reducionismo. Exatamente. É um debate super vivo, que está aí na intersecção da filosofia e de várias ciências, e toca na questão fundamental de como a ordem, a novidade, a estrutura e, quem sabe, até a mente e o significado surgem da matéria que, à primeira vista, parece só bruta e sem propósito. Com certeza. E olha, para que a gente possa continuar trazendo discussões filosóficas, assim, rigorosas, analíticas, mas que também provoquem o pensamento, gostaríamos muito de pedir o apoio de quem nos acompanha. Se você valoriza esse tipo de reflexão mais aprofundada, por favor, considere curtir este material, deixar o seu comentário com suas ideias, suas dúvidas, suas críticas e, se a plataforma permitir, inscreva-se no canal Aislan Bezerra. É um jeito importante de incentivar que a gente continue produzindo conteúdo assim. Exatamente. É um incentivo fundamental para a gente manter a qualidade e a profundidade das nossas explorações. Fica aqui o nosso muito obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima.